me é muito importante, que me é muito caro. Eu vinha trabalhando há praticamente 20 anos com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre a elaboração, a discussão, a apresentação na Câmara ainda, Flávio Arnes, relator, depois vim para o Senado, apresentamos aqui no Senado, Flávio Arnes, novamente relator, fim, aprovamos, aí foi para a Câmara, e estava na Câmara há praticamente 6 anos, e esta semana a Câmara aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é esse projeto de nossa autoria, que mostra aqui, inclusive, no bom sentido, uma floresta de flores, mas um jardim de flores, mostrando que a natureza respeita a diferença. E é sobre esse tema que eu vou falar aqui hoje, sobre a importância dessa matéria, que teve como relator Flávio Arnes, depois teve Celso Russumano, e agora teve a nobre deputada Mara Gabrilli, que fez um trabalho belíssimo. Eu tive na última reunião, vi a firmeza como ela defendeu os pontos de vista. Digo os, porque são inúmeros artigos, tratando diversos temas do campo da pessoa com deficiência. Enfim, foi aprovado e está chegando agora na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, quem fez o discurso, vocês irão perceber que é alguém que está falando comigo. Quem fez esse discurso foi 2 pessoas cegas, que trabalharam nesse estatuto desde o início. Luciano Ambrosio, que trabalha no meu gabinete aqui, e Santos Fagundes, que é chefe de gabinete do Rio Grande do Sul. Então, dizem eles, na análise, quando souberam que o estatuto tinha sido aprovado lá na Câmara dos Deputados. Senhor senador, chegamos lá, que bom, que alegria. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. O relevante é que será um instrumento de libertação da emancipação e da dignidade da pessoa com deficiência. No dia de hoje, senhor presidente, a fala, como eu dizia, não será minha, será de meus assessores deficientes visuais, Luciano Ambrosio, que é meu assessor aqui em Brasília, e Santos Fagundes, que é meu chefe de gabinete lá no Rio Grande do Sul. Os dois acompanharam o estatuto e embalaram como se fosse um bebê, que eles estavam, desde os primeiros meses de vida, ajudando a se tornarem um adolescente e depois adulto. Dizem eles, nós lembramos bem, senador, Paim, no início, não foi fácil. Alguns não queriam. Diziam que a pessoa com deficiência não precisava de uma nova legislação. Existem aí centenas de leis, embora todas esparsas. Como se a legislação não precisasse de uma constante renovação, uma constante atualização. Aprimorar, senador, não significa desconsiderar as conquistas, mas apoiar-se nelas e avançar ainda mais. Não podemos esquecer nunca do grupo de trabalho coordenado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o empenho fundamental, na época ainda, da ministra Maria do Rosário, e a entrega pessoal de toda a sua equipe, a entrega de corpo e alma de toda a sua equipe, que contou também com a participação dos membros do Ministério Público, juristas convidados, membros do CONAD, assessoria de parlamentares, deputados e senadores, todos envolvidos de forma coletiva na construção do Estatuto. Por diversas vezes, mencionamos que o GT não era apenas uma equipe de trabalho. Com o resultado de diversos encontros, nos tornamos um grupo de amigos, amigos que tinham uma razão naquele momento de estar ali, ou sentado, ou caminhando, ou discutindo, e muitas vezes de forma muito forte, muito dura, mas buscando de forma prazerosa o melhor para as pessoas com deficiência. A trajetória do Estatuto, como um todo, foi estimulante, foi um desafio. Foram inúmeras audiências, construídas e discutidas, não tem como não aqui lembrar, principalmente pelo relator aqui no Senado Federal, que foi Flávio Arnes. Como não lembrar também dos debates que enriqueceram e subsidiaram o projeto quando o relator foi na Câmara, Celso Russumano. Lembramos ainda, senador Paim,
de outro projeto nosso que virou lei, que tivemos a alegria de ajudar a construir e lhe apresentar. Foi a norma 11.133 de 2005, que instituiu, dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, início da primavera. Referimos-nos a isso para falar da importância da luta e da participação, tendo como sujeito as pessoas com deficiência, para o avanço dos direitos e das conquistas. Nós não podemos ficar em casa esperando que as autoridades elaborem leis e formulem as políticas para nós. Precisamos ir à luta, mostrar nossa cara, a nossa competência, apresentar nossas demandas e nossas soluções. Por diversas vezes conversamos com a deputada Maria Gabrilli, diversas vezes conversamos com Vossa Excelência, diversas vezes conversamos com o presidente da Câmara, do Senado, pedindo a inclusão numa via de mão dupla. As mudanças não vão ocorrer a nosso favor se não fizermos por nós mesmos, dizem eles, conforme compartilharam com tantos. Luciano e Ambrósio e Santos Fagundes são apenas dois nomes que eu estou citando. Podia citar 45 milhões, já que são 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência nesse país. Mas um dos méritos do Luciano é escrever poesia. E ele um dia escreveu. Ele disse: a vida me incluiu, porque eu também me incluo na vida, no coração das pessoas, nos sentimentos que acolhem, nas palavras que abrigam, nas ações que respeito, nos espaços que me cabem. A vida me incluiu, porque eu vou ao seu encontro. O encontro espaço ao seu lado sigo o meu sonho, o nosso sonho. Prosseguem eles dizendo: senador, espalhe aos quatro ventos. É o início dessa fala de uma nova era. Está aqui o instrumento de libertação. O Estatuto será, sim, um instrumento de libertação. Assim, senhor senador, a deficiência era a falta ou a perda de algum membro ou função corporal. Por essa ótica, as dificuldades, as restrições de participação enfrentadas pela pessoa com deficiência eram, nessa forma, resultado de um corpo fora do padrão, que assim eles olhavam para nós. E o que era isso senão opressão e preconceito? Com o Estatuto, essa visão muda totalmente, muda completamente, pois a definição de deficiência passa a considerar aspectos do ambiente físico. Isso significa que as barreiras com as quais costumamos lidar no dia a dia são também responsabilidade da sociedade, dizem eles. As pessoas já compreendiam isso, mas a partir de agora vão constar em lei a obrigação do Estado de eliminar essas barreiras e trabalhar com a sensibilidade. Nós, dizem eles, queremos que o Estatuto signifique para todas as pessoas com deficiência o que esses anos significaram para nós: uma oportunidade de trabalho, de crescimento como pessoa, de ganho de autonomia e poder ganhar, sim, com o seu suor, o seu salário. Assim, Santos e Ambrósio, vocês aqui relatam o dia a dia de vocês. Queremos que os empregadores também possam sentir isso e contratem mais pessoas com deficiência, como no caso nós fomos contratados aqui por Vossa Excelência no Senado. O ganho em humanização das empresas, claro, será muito bom. Quem de nós não se alegra ao ver uma pessoa com deficiência atendendo simplesmente numa caixa de supermercado? Como não é bom quando eu fui na formatura de ambos, na nossa querida universidade, uma no Sul e outra aqui, e ao contrário do que muitos possam pensar, a produtividade não será menor, será maior. Porque todos nós temos algum tipo de deficiência, e eles, cientes que têm algum tipo de deficiência, se aprimoram e produzem muito mais do que aqueles que acham que são, entre aspas, normais. O que precisamos, dizem eles, é só de oportunidade para mostrar toda a nossa capacidade, toda a nossa criatividade. As empresas com mais de 100 empregados são obrigados pela Lei 823 de 91 a preencherem a 2 a 5% de suas vagas
com pessoas com deficiência. O Estatuto mantém a regra, não muda, mas avança no outro sentido, quando possibilita que as empresas desobrigadas, ou seja, aquelas que têm menos que 100 empregados, que quiserem cumprir a cota, poderão receber incentivos fiscais do Estado. Ou seja, as empresas com 50 e 100 trabalhadores poderão empregar pessoas com deficiência e usufruir desse benefício. Da mesma forma, terão direito a incentivos aqueles que excederem a quantidade de empregados exigido por lei, ou seja, de 2 a 5. E por falar em cotas para acesso ao trabalho, quero falar também em outro tipo de cota. Cota de acesso à educação para a maior inclusão. O Estatuto prevê que as universidades vão ter que reservar 5% das vagas para candidatos com deficiência. Facilitar o acesso das pessoas com deficiência é dar a elas melhores condições da disputa no mercado de trabalho, já que eles, com certeza, haverão de ver aqueles bonés ou chapéus voando no dia da formatura, que nenhum de nós esquece. O importante também destacar o papel do Estatuto enquanto instrumento de repressão ao descumprimento da norma, trazendo tipificações criminais para aqueles que não cumprirem a lei. As pessoas precisam se abrir para a diferença, se identificar com a diferença. Aí eles dizem, o senhor lembra, senador Paim, daquela frase da primeira capa que colocamos no projeto do Estatuto? Claro que lembro. E aquela frase que está aqui. A natureza respeita as diferenças. E trazia também inúmeras flores de cores diferentes. Nós podemos não enxergar as cores das flores, mas conseguimos com o tato sentir e perceber o perfume das flores, demonstrando que as diferenças formam, na verdade, um conjunto harmônico e singular. Lembramos aqui do senhor Paulo Brandão, deficiente visual, chefe da gráfica Braille aqui do nosso Senado, que foi responsável por uma tiragem muito grande do projeto do Estatuto em formato Braille, possibilitando que as pessoas com deficiência visual pudessem se integrar, conhecer o projeto e contribuir com sugestões para aprimorar o mesmo, e o fizeram. Queremos usar a frase a natureza respeita as diferenças, para continuar falando em educação, mas especificamente da educação infantil. A infância é a melhor fase para a inclusão. É nesse período que o convívio entre as pessoas é mais natural. Nossas crianças não têm preconceito, daí a importância da inclusão escolar nesse momento das nossas vidas. Voltando a falar em flores, isso nos inspirou, senador, a mais um poema que eles escreveram. As flores e as cores são diferentes, tão únicas, e por isso elas são tão belas, tão identificadas entre si. Quando chega a primavera, trarão todo o seu vigor, sua cor, sua riqueza, seu perfume e suas promessas, que nasceram de um momento de esperança, de um gesto de fé, a fé do ser humano, que arregaçou as mangas, revolveu a terra, e ali ele a sementou com os sonhos, o dever, o coração e a consciência. Quanta gente ombreou conosco ao longo desse caminho. Não poderia deixar de mencionar cada um deles. O Estatuto foi aprovado na Câmara de Deputados nessa última quinta-feira, 5 de março. Parabéns, parabéns, parabéns à nobre e querida relatora, cadeirante, deputada Mara Gabrilli. Mara, quando me refiro a você como cadeirante, e eu sei que você poderia dizer, pode dizer aí, que eu consigo mexer mesmo, articular mesmo, além de um pouco o braço, o olhar a partir dos movimentos que faço com a cabeça. Mara, minha querida Mara, como foi bom, depois da votação, eu ter recebido o teu telefonema e sentir as lágrimas caíam quando você, Mara Gabrilli, soube o momento de ir à tribuna e apresentar o seu substitutivo. Mara Gabrilli, a grande mentora, organizadora
desse projeto tão bonito. Mara Gabrilli, deficiente sim, mas que tem muito a ensinar àqueles que não são deficientes. Com certeza, se Mara Gabrilli estivesse aqui, ele estaria explicando a esse moço que o direito de protestar é legítimo. Mas num momento como esse, quando nós estamos fazendo aqui quase uma prece em cima de um tema que interessa a 45 milhões de pessoas, que foi construído pelos próprios deficientes, ela com certeza diria, olhe com mais carinho, esse projeto beneficia 45 milhões de pessoas. Senhor presidente, nós vamos fazer aqui um pouco do caminho de volta para chegarmos finalmente, lembrando do envolvimento de outros tantos parlamentares que deram sua valiosa construção nesse processo. Quero aqui lembrar e citar a ex-ministra Maria do Rosário, hoje deputada federal. Quero citar a deputada Rosinha da Defal, que criou e presidiu a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência. O deputado Eduardo Barbosa, o deputado Celso Russomano, o senador Flávio Arnes, relator aqui no Senado, o senador Cristóvão Buarque, que presidiu a Comissão de Direitos Humanos na época da votação do Estatuto. Lembro ainda, rapidamente, mas não diminuindo a importância, o professor, esse eu quero dar um destaque especial, me permita, presidente, o professor Adilson Ventura, um lutador por essa causa que já faleceu. A coordenadora da CORD, doutora Isabel Maior, o coordenador da setorial dos petista com deficiência e o também saudoso, que já faleceu, o nosso amigo Chuchu, que era um cadeirante. Os coordenadores do Fórum Social Mundial 2001, sociólogo Humberto Lipo, a professora Chiquinha, o coordenador dos painéis sobre o Estatuto nas conferências nacionais, o professor Antônio Muniz. Não posso me esquecer do pessoal do GT, que contribuiu de forma relevante para o aperfeiçoamento do atual texto. Não tenho como não citar o nome de Antônio José Ferreira, da Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Os membros do Ministério Público, Valdir Maciera e Maria Aparecida Gurgel. Os juristas convidados, professor Luiz Roberto Davi Araújo e Luiz Cláudio. O CONAD na figura do seu presidente à época, senhor Moisés Bauer Luiz. O ex-conselheiro do CONAD, senhor Roberto Tiné. Todos os assessores que integraram o GT, finalizando, senhor presidente, e agradecendo às pessoas com deficiência de todo o Brasil, que mesmo com inúmeras dificuldades para chegar às atividades, estiveram sempre conosco nessa verdadeira marcha cruzada a nível nacional para aprovar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vejo a todos como flores que embelezaram esta caminhada e estão aqui na capa do Estatuto. Encerrando as considerações, senhor presidente, eu lembro somente que foram mais de 12 anos tramitando, 8 anos fora do Congresso Nacional, mais de 12 anos de encontro, audiências públicas, debate na Câmara, debate no Senado, congressos, conferências, audiências públicas, grupo de trabalho e muito trabalho. Destaco a seguir, segundo o senhor presidente, apenas alguns avanços que o texto aprovado garantiu e que serão deliberados agora, claro, no último momento aqui pelo Senado. Na seara da igualdade, da não discriminação, saliento a proteção contra todo tipo de discriminação, exploração, violência, opressão, tratamento desumano e degradante. É assegurada à pessoa com deficiência o direito a exercer a guarda, a tutela, a curatela, ser adotante em igualdade de oportunidade como as outras demais pessoas. Por outro lado, é dever do Estado assegurar com prioridade o direito à saúde, à maternidade, à alimentação, à previdência, à educação, à profissionalização, à cultura, ao desporto, ao lazer, ao turismo, enfim, a todas as oportunidades que são concedidas aos outros cidadãos. Como forma de facilitar o atendimento, ficou assegurado a preferência aos serviços públicos, aos processos judiciais e administrativos, ao recebimento da restituição do imposto de renda em todas as situações de socorro. Na situação de risco e emergência, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável para efeito de proteção e segurança. A habilitação e a reabilitação
é um direito da pessoa com deficiência, devendo haver ações articuladas do SUS e SUAS para a plena promoção do direito. Da mesma forma, no âmbito da saúde, a lei assegura atenção integral à saúde em todos os níveis da complexidade, inclusive com atendimento domiciliar e oferta de órteses e próteses. O sistema educacional, senhor presidente, inclusivo, é prioridade em todos os níveis, com projeto pedagógico especializado que promove as condições de igualdade necessárias, incluindo a oferta de educação em Libras e Braille, bem como de profissionais de apoio escolar para acompanhar as pessoas com deficiência. Em relação ao direito à moradia, ficou reservado no mínimo 3% de unidades habitacionais para atender pessoas com deficiência. Garantia a acessibilidade nas áreas comuns e nas unidades térreas, quando tratar de unidade multifamiliar. O trabalho é direito constitucional, por isso assegurado a livre escolha e ambiente acessível e inclusive, incluindo a implementação de programas de habilitação e reabilitação profissional, respeitadas as habilidades e a vocação de cada um. A mobilidade é fator preponderante para a inclusão como forma de garantir a acessibilidade. Ficou previsto 2% das vagas de estacionamento público ou privado, de uso coletivo, 10% de táxi com adaptação, proibida a cobrança diferenciada da tarifa e a oferta de veículo adaptada nas locadoras. O acesso à informação e à comunicação estão previstos de forma acessível das embalagens, rótulos, solicitação de recebimento de contas, boletos, recibos, extrato de cobrança de tributos nos programas de rádio e televisão, enfim, em todos os espaços, telecentros comunitários e nos sítios nacionais disponíveis na internet. Destaco, por fim, a criminalização que tornará efetivo o cumprimento dessa relevante norma. Criminalização. A discriminação contra a pessoa com deficiência está tipificada e prevê a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Caso seja cometido por meio de comunicação, aumentará para 2 a 5 anos. Da mesma forma, desviar bens, proventos, pensão ou benefício incidirá a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, podendo o mesmo ser aumentado se cometido pelo tutor, curador ou outro responsável. O abandono em hospitais, casa de saúde ou outro estabelecimento de abrigo também foi aqui demonstrado que é crime, sendo combinada com a pena de reclusão de 6 meses a 3 anos de multa. Outras tipificações legais também tutelam essa camada da sociedade. Senhor presidente, eu agradeço muito a Vossa Excelência, terminei, e eu tenho certeza que o projeto aqui no Senado será votado com a brevidade que 45 milhões de pessoas esperam que aconteça. Um abraço a todos, parabéns, Mara, pela redação final, que você é que apresentou ao Senado e foi aprovado. Obrigado, presidente.